Olá, bem-vindo ao Conversa Pública. O número de bebês e crianças vacinadas no Brasil apresentou uma nova queda em 2017 e atingiu o número mais baixo do país nos últimos 16 anos. Os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde mostram ainda que todas as vacinas indicadas para crianças com menos de 1 ano não alcançaram a meta de imunização, embora os valores ainda deste ano sejam preliminares. A situação já causa preocupação, porque o índice de crianças que receberam a dose contra a poliomielite, por exemplo, está em 77%, uma queda de 7,5% em relação a 2016 e 21% em comparação ao índice de 2015, último ano em que o número ficou acima de 80%. Para falar sobre a importância da vacinação, doenças infecciosas e prevenção, o programa de hoje convidou a médica infectologista Caris Rodrigues. Então, meu nome é Caris Maria de Pinho Rodrigues, eu sou médica, sou infectologista, sou professora titular das cadeiras de doenças infecciosas e parasitárias, de microbiologia e de medicina de viagem e doenças emergentes aqui da Estácio, da Universidade Estácio de Sá. Eu sou médica, eu atuo também como infectologista no Centro de Informação em Medicina, Centro de Informação e Saúde para Viajantes da FRJ e sou professora adjunta da FRJ em doenças infecciosas e parasitárias. No país, a polio ela não está de volta, né? O que foi observado foi uma redução da cobertura de vacinação, né? Meio que pegando uma carona no alerta, né? Com o surgimento de casos de sarampo, a cobertura vacinal foi detectada como baixa, né? E isso realmente pode facilitar a introdução. A polio ela não circula no Brasil desde a década de 80, né? E isso exatamente pelo esforço da vacinação, né? Como o efeito da vacinação é que você conseguiu eliminar a polio das Américas. Hoje o vírus selvagem da polio ele é eliminado, ele é exportado a partir de 3 países no mundo: a Nigéria, o Afeganistão e o Paquistão. Nos outros países, a gente tem alguns lugares que ainda tem circulação, como a Síria, Guiné Equatorial, mas a gente em outros lugares, Europa, América, a Oceania, a gente não tem circulação do vírus da polio. Então, a preocupação com relação à polio é com a baixa cobertura, como o vírus ainda existe no planeta, ele ser reintroduzido. Tá? Já o sarampo não, o sarampo realmente houve uma... mais ou menos na década, início, né, do 2000, né, se a gente for pensar de 1990 para cá, a gente teve uma queda muito significativa, né, de mais de 60 mil casos em 1990 para praticamente nenhum em 2001. Né? Então, todos os casos a partir daí foram casos que a gente chama importados, ou seja, pessoas que não adoeceram aqui. E então, recentemente, né, a gente começou a teve alguns surtos em 2013, 2014, principalmente no Nordeste, Pernambuco, Ceará, com maior número de casos. E em 2016 a gente foi considerado um país livre do sarampo. Isso quer dizer o quê? Que o vírus não circula de forma autóctone, né, aqui. Então, todos os casos passam a ser casos importados e a vigilância aí é extremamente importante para evitar a disseminação. O que aconteceu agora? Né? A gente teve... a gente sabe que a situação de saúde da Venezuela está muito precária, houve casos de sarampo lá, os migrantes vieram e encontraram locais com baixa cobertura de vacinação. Então isso foi uma combinação perfeita para que a gente tivesse o que aconteceu, os surtos, né? O maior número de casos agora em Roraima e no Amazonas. Tá? E infelizmente os casos também no Rio de Janeiro que já foram registrados. Então é urgente que se tenha uma medida de bloqueio e que a gente restabeleça o patamar que já foi atingido previamente para evitar a circulação do vírus do sarampo. É importante a gente ter em mente que esses imigrantes eles foram vítimas de um sistema de saúde precário na Venezuela e, portanto, não estavam vacinados e chegaram trazendo a doença, mas encontraram uma população com uma cobertura vacinal insatisfatória. Por isso, o surto se deu dessa forma, com esse número de casos. Então, é importante a gente colocar isso nos lugares certos, porque a ajuda humanitária ela é fundamental para essas pessoas. Então, se houvesse uma cobertura
vacinal satisfatória, tanto em Roraima quanto no Amazonas, os casos não teriam tido a repercussão que tiveram em função disso. Aqui no Brasil, pelo menos assim, na população em geral, eu não vejo que a gente tenha o mesmo padrão de comportamento em relação à resistência às vacinas como a gente observou na Europa. Hoje a gente tem vários surtos, né, em países desenvolvidos de sarampo, cachumba, até casos de difteria reemergindo em função desse movimento que a gente chama o movimento anti-vacina. Então, lógico, assim, você encontra na história várias, desde o início, né, a vacina foi criada, a primeira vacina foi a vacina de varíola. E quando ela foi criada, descoberta, né, assim, era uma vacina com produtos de vaca, né, que era aplicado nas pessoas. Houve uma resistência enorme. Né? Em 1904, a gente teve a revolta da vacina também contra a varíola, contra a obrigação de se vacinar contra a varíola. Né? Queimaram bondes, né? Foi um evento de revolta. Né? Então, de uma certa maneira, é natural essa resistência. Mas o que eu acho que aconteceu, principalmente na Europa, foi um cirurgião inglês que, em 1998, publicou um trabalho com um número reduzido de casos, associando a vacina tríplice viral, que é para sarampo, cachumba e rubéola, com autismo. Então, isso assustou muito a população, né? Então as pessoas pararam de vacinar. Esse trabalho foi comprovadamente uma fraude. Esse médico perdeu a licença para exercer a medicina. Vários trabalhos já foram publicados com um número significativo de casos, comprovados epidemiologicamente, mostrando que essa associação definitivamente não existe nem com os componentes da vacina, nem com a própria vacina, né? Mas o estrago já foi feito. Né? Então, você reverter isso é muito difícil. Né? E aí, paralelo a isso, vão se somando mais mentiras, né? De que a vacina é cheia de componentes como alumínio, mercúrio, que são, quando presentes em quantidades, que muitas não têm, né, mas em quantidades que você encontra em alimentos, encontra em outros produtos. Então, assim, absolutamente nefasta esse tipo de divulgação. Né? Então, na Europa, realmente houve um movimento antivacina muito seguido a partir daí. Tá? E acho que isso realmente teve um impacto. Agora é curioso, né? Se a gente precisa entender um pouco a psicologia dos pais. Os pais, é uma população que não viu sarampo, não viu difteria, não viu essas doenças. Mas ele já viu uma criança com autismo. Então, para aquela família, ele vê, não, então aquilo não existe. Né? Tanto que agora é curioso, com esse ressurgimento do sarampo, eu já ouvi alguns casos de pessoas que já me procuraram dizendo, fulana agora ela quer vacinar. Porque agora viu. Então, assim, é importante, né, a gente não tratar essas pessoas como tentar mostrar os dados reais, né, combater cada uma dessas fake news com a realidade, né, mostrar os trabalhos científicos que são corretos. A gente precisa se capacitar para poder desbaratar todas essas inverdades a respeito das vacinações. Quando você não vacina o seu filho, porque você não tem mais a doença, né? É muito cômodo hoje, né? Eu decido não vacinar o meu filho porque eu acho que a vacina não faz mal e eu acho que isso não está prejudicando ninguém. É mentira, né? A gente vê agora, a introdução da doença à circulação é em função de grupos de pessoas que não estão vacinadas. E além disso, tem pessoas que não podem se vacinar. Por exemplo, uma pessoa que está com uma imunodeficiência, que nasceu com uma imunodeficiência, que está em tratamento quimioterápico, que está fazendo transplante, essa pessoa não pode receber a vacina. Essa pessoa se beneficia do entorno que está vacinado. Então, a gente protege essas pessoas que efetivamente não podem se vacinar e são as que vão ter casos mais graves da doença e que têm mais risco de morrer da doença. Então, todos têm uma responsabilidade. Agora, é importante a gente disseminar a informação de que não é só criança que vacina, que adultos também precisam estar vacinados, adultos jovens precisam estar vacinados. E trazer essas pessoas, né, a consciência para que elas se sintam parte desse processo e também
colaborem em manter a sua caderneta de vacinação atualizada. Se você olhar como funciona, por exemplo, um programa de saúde da família, que a gente tem as agentes de saúde que vão na comunidade, essas figuras são extremamente importantes. Para você, você sabe, você conhece as famílias, você tem cadastros, então é muito mais fácil seguir. Se esse sistema funciona bem, você tem uma boa cobertura. Então, entende? Então você não precisa gastar o dinheiro com as campanhas, né? No momento em que isso falha, realmente você vai precisar de um investimento a mais, né? Que implica nas campanhas de conscientização, mas isso é um trabalho que tem que ser contínuo. Porque senão o trabalho de apagar incêndio ele é muito mais dispendioso, né? É óbvio, nesse momento é importante que também seja feita a vigilância. A vigilância ela também tem que ser contínua. Por que hoje, independente das pessoas, agora o sarampo a gente já tem novos casos, né? Mas doenças, por exemplo, como difteria, por que a gente continua ensinando? Porque essa pessoa precisa saber reconhecer um caso de difteria, porque esse é o alerta de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa tem que ser feita, porque quando você diagnostica rápido e você consegue fazer uma atitude de bloqueio, você consegue evitar a disseminação. Então, nesse momento, é importante as ações de rotina, as ações de campanha de conscientização da população e as ações de bloqueio. A gente tem uma sazonalidade para algumas doenças, né? Principalmente as de transmissão respiratória, em que as pessoas ficam mais aglomeradas, em mais ambientes fechados, elas realmente aumentam na estação mais fria, né, que a gente chama. Então, mais comum, por exemplo, a catapora é uma doença que ela é mais comum do final do inverno e do início da primavera, bem como assim, a cachumba, né? Então é normal, e como essas doenças, sarampo, são doenças de transmissão respiratória, é mais comum essa sazonalidade sim. O sarampo é causada por um vírus, né? Um vírus, como eu já falei, de transmissão respiratória. Uma coisa que é importante é que ela começa a ser transmitida antes dos sintomas se apresentarem. Então, uma coisa que as pessoas também que falam da vacina, se a pessoa ficar doente, ela não vai mais, ela é retirada do convívio, então não vai ter risco. Não, é mentira, porque ela já começa a transmitir antes dos sintomas começarem. E alguns dias depois que os sintomas se iniciaram. Então, essa é a fase de transmissão, né? O vírus penetra pela via respiratória, então o contato mais próximo das gotículas é a forma de transmissão, então ela é extremamente contagiosa, né, como as outras doenças respiratórias. E o sarampo começa como uma gripe muito forte, né, com muita febre, muita dor no corpo e sintomas respiratórios, tosse, embora seja uma doença que a gente chama exantemática, né, pelas manchas no corpo, tosse, nariz escorrendo, olho vermelho, lacrimejante, né, tosse com secreção, né, e numa fase assim, intermediária, um pouquinho antes de surgir as manchas no corpo, aparecem umas manchinhas na mucosa oral, que a gente chama de manchas de Koplik, que são consideradas assim, patognomônicas de sarampo. Você viu o Koplik, é sarampo. Tá? E aí começa o exantema, que ele tem uma evolução que a gente chama céfalo-caudal, começa da cabeça e vai para as extremidades. É um exantema, são manchas vermelhas, né, e que dura mais ou menos uns 3 dias para ela se estabelecer em todo o corpo. E aí depois ela vai sumindo em alguns dias também. Normalmente, uns 6 dias a pessoa já está sem as manchinhas. A solução é a prevenção. Né? Essa pessoa deve ficar, obviamente, isolada nesses dias, mas aquilo que eu já falei, ela começa a transmitir um pouquinho antes, né? E a vacinação, ela é uma prevenção eficaz, que é extremamente importante, né? E que a pessoa possa estar vacinada antes da exposição, obviamente, né? A gente tem a possibilidade ainda de utilizar a vacinação após a exposição. Né? O que é isso? Você entrou em contato com uma pessoa com sarampo e você não está vacinada e você não tem nenhuma contraindicação à vacinação. Em até 72 horas eu posso vacinar você e isso gerar uma prevenção. Se não prevenir a doença, pelo menos vai prevenir uma forma mais grave, tá? Quando isso não é possível, a pessoa tem alguma contraindicação, pós-exposição a gente pode fazer o que a gente chama de imunoglobulina, que é um pool de anticorpos
vem da doação de sangue, de anticorpos humanos, que vão ter anticorpos do sarampo. Então, você faz esses anticorpos, empresta, né? Então, essa pessoa recebe anticorpos prontos, já que ela não pode receber a vacina por uma imunodeficiência ou por ser um transplantado. E aí, pós-exposição, eu posso também oferecer imunoglobulina. A poliomielite, ela começa com quadro prodrômico também febril, né? E normalmente dores nas pernas, né? E aí você tem algumas formas, né? Nem todos os casos evoluem para a forma paralítica, né? Mas um percentual pode evoluir para a forma paralítica, né? A maioria, então, recupera e algumas das pessoas podem ficar com sequelas. O quadro inicial, ele é muito inespecífico, né? Então, você vê febre, dor no corpo, principalmente dores nas pernas, podem ter um quadro mais de meningite e algumas pessoas, então, vão para o quadro mais grave de paralisia e até óbito, tá? Então, a gente vê hoje, né, assim, ainda tem pessoas que têm sequela de pólio, né, que ficam com aquelas atrofias, um membro mais atrofiado que o outro. Então, é uma doença que a gente não quer ter de volta de forma nenhuma, né? E a forma de prevenir é a vacinação, né? Então, a vacina está aí há muito tempo, né, já se mostrou eficaz, conseguiu eliminar a poliomielite da América, né, da Europa, da América, da Oceania, restrita. Hoje a gente está restrita a esses países, né, que são os exportadores que eu já mencionei para você, Afeganistão, Paquistão, a Nigéria. E, óbvio, você vê a Síria, né, se ela entra como um país de risco, né? Então, quando você tem essas catástrofes, você favorece muito a reintrodução, né, dessas doenças. A gente tem várias hepatites, né? A gente tem as principais, né, que a gente poderia falar, A, B e C, por exemplo. A B, principal forma de transmissão é a transmissão sexual. A gente tem, ela foi introduzida em 1998 no calendário, então as crianças começaram a receber a vacinação ao nascer, né, e isso tem um impacto mais a longo prazo, né, obviamente, de você, porque como é uma doença de evolução crônica, né, então a pessoa demora alguns anos para manifestar a doença. Ela pode evoluir de forma silenciosa naqueles que não se curam da doença, naqueles que se mantêm portadores. Então, você vai ter ainda uma parcela da população com a doença que não recebeu a vacinação. Então, o impacto dela a gente vai começar a perceber agora, da cobertura vacinal. Então, ela funciona um pouco diferente, né, na medida em que você tem uma outra forma de transmissão, mas a proteção também é basicamente por vacinação. Você tem também a proteção no caso do uso do preservativo, no caso da hepatite B. A hepatite C, ela já é a gente não tem vacina, né, então ela não entraria nesse grupo de doenças preveníveis por vacinação, e a transmissão é basicamente por transfusão de sangue ou por algum objeto, um acidente pérfuro-cortante, né? Por exemplo, aparelho de barbear compartilhado, né? Seria uma forma de transmissão. Já a hepatite A, ela foi introduzida no calendário agora, recentemente, para as crianças, é a transmissão que a gente chama fecal-oral, né? A contaminação fecal, principalmente de água, e a pessoa se contamina pela boca. Então, ela está muito associada, principalmente às condições de saneamento, né? Já que você não tem essa transmissão pessoa a pessoa como as doenças de transmissão respiratória. E a vacina, obviamente, tem um impacto de proteção, existe uma vacina eficaz. Na verdade, todo adulto que não está imune para hepatite A, eu sugiro que seja vacinado, já que na vida adulta é uma doença que costuma ser bem mais grave do que quando se adquire quando é criança. As vacinas que a gente chama do calendário de imunização, né, assim, então vacina de difteria, tétano, a tríplice viral, né, quem não tem um esquema de poliomielite, por exemplo, vacinal, pode começar a sua vacinação, né? São vacinas que estão disponíveis no posto de saúde. Em qualquer centro municipal de saúde, essas vacinas estão disponíveis. Então, as pessoas podem procurar que elas vão ser vacinadas com certeza, tá? Hepatite B, difteria, tétano, sarampo, cachumba, rubéola. Então, são vacinas que vão estar disponíveis para qualquer pessoa. Eu acho que a gente precisa conscientizar realmente
a população, né? A gente observa assim, que principalmente o adulto, né? Porque a criança, se a mãe for consciente, ela leva até 1 ano, enquanto a criança depende da puericultura, essas crianças são vacinadas. Agora, o adulto, ele é muito, acha que não precisa mais, então acho que isso é uma forma de conscientização importante, né, nesse momento e para toda a população. Acho que a gente precisa realmente estabelecer essa barreira para evitar que essas doenças voltem a ficar prevalentes, né, principalmente. O Conversa Pública desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.